dia de alegria para nós, um dia de rever muitos rostos que nos deixam sempre felizes. Depois chegou Helena aí, eu não tive condições de abraçar, né? Bem-vinda, querida. Essa casa é sua, você sabe, assim como essa casa é de todos que aqui estamos. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos no 22º domingo do tempo comum. Quem vem acompanhando as liturgias deste ano, lembrando que estamos no ano B, é o ano em que nós refletimos no Evangelho de Marcos. Mas quem esteve também acompanhando as últimas liturgias viu que nos últimos domingos nós pulamos para o Evangelho de João, mais especificamente para o capítulo 6 do Evangelho de João. Quem pegar aí na internet vai ver que as últimas homilias todas aí foram baseadas no Evangelho de João, no capítulo 6. E hoje, no 22º domingo, nós retornamos para Marcos. Então, por isso, só dando essa explicação, né? Voltamos então para o Evangelho de Marcos e vamos para o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E nesse capítulo 7 de hoje, nós vamos trabalhar especificamente os versículos que vão do 1 até o 8, depois pulamos para o 14, lemos os dois versículos, 14 e 15, e encerramos com os versículos de 21 a 23. Porque vocês vão ver que são blocos assim que nos ajudam a fazer uma reflexão que pega na realidade a parte primeira toda do capítulo, aonde vai tratando essa questão da tradição e da impureza, porque é isso que esses primeiros versículos do Evangelho de Marcos vai nos ajudar a refletir sobre tradição e impureza. O que tem a ver tradição com impureza? Como é que a tradição vê a impureza? E aí o que é mais relevante para nós? Como é que Jesus vê a impureza? Jesus vê a impureza com os mesmos olhos da tradição, ou Jesus faz com que na tradição um novo olhar se manifeste? Então, são essas as questões aí. Agora eu vou falar, tem tanta rapaziada aí nova agora, eu estou dando spoiler, né? Estou dando um spoiler da minha homilia, né? O que é que nós vamos tratar aí nessa questão? Nós vamos tratar não, né? Quem trata na realidade aqui é o evangelista. A gente aqui na realidade acaba sendo um instrumento de Deus e por isso carecemos da ação do Espírito Santo e por isso fazemos a nossa oração por iluminação, né? Agora já peguei uma parte litúrgica e aí já aproveitando para agradecer a juventude que assumiu o desafio, aceitou o desafio. Falei, dia 1º domingo de setembro, vou precisar da juventude para ajudar na liturgia. Vocês ficam por conta da liturgia? Prontamente a juventude falou, ficamos por conta da liturgia. E vocês estão vendo aí os nossos liturgistas hoje trabalhando com a graça de Deus. Então é isso que faz com que o sorriso, né, brote nos lábios da gente, quando a gente vê tanta riqueza acontecendo no mesmo dia. Quanta coisa, da hora que eu cheguei aqui hoje até agora, quanta coisa já pulsou no coração de alegria, né? Está sendo uma noite muito alegre. Louvado seja Deus por isso. Então vamos continuar nessa alegria para fazer a leitura do Evangelho. Aos que forem possível se colocar de pé, nós vamos fazer essa leitura. A comunidade pode se sentar. Fica claro então que nós temos dois momentos.
temos um momento em que Jesus está diante de mestres da lei e de fariseus e os seus discípulos. É uma rodada pequena, uma roda de conversa. Lá a partir do versículo 14, já se amplia essa questão. Jesus chamou outra vez a multidão. Então, um grupo que era restrito passa a ser um grupo maior. E aí depois acontece que aqui no texto que nós lemos não fica claro, mas no decorrer dele nós vamos ver. Novamente, quando Jesus vai falar isso, ele já está novamente no grupo restrito com os seus discípulos. Então, Jesus, discípulos, fariseus e doutores, Jesus e a multidão, e Jesus novamente com os seus discípulos. Tudo isso aqui nesse momento em que a narrativa acontece. Então, a narrativa, como o Evangelho de Marcos retoma, né, é importante nós lembrarmos. O capítulo 6 de João, que a gente vinha refletindo nos domingos passados, ele tratava da temática do pão, da temática do alimento, da temática da partilha. Foi lá no capítulo 6 de João que nós vimos Jesus multiplicando o pão, depois Jesus se identificando como o pão da vida, Jesus se identificando como o pão que vem do céu. No domingo passado, o reverendo Pedro trabalhando a questão de Jesus assumindo como aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue. Então nós estamos falando de alimento. E agora, na retomada do Evangelho de Marcos, volta essa questão também do alimento. E agora volta essa questão do alimento dentro dessa temática aí do puro e do impuro. E o que provocou a retomada dessa temática foi o fato dos discípulos terem comido ou estarem comendo o alimento sem lavar a mão. Então, esse é o contexto que a gente vai trabalhando. Agora, então, retomando o Evangelho de Marcos, o tema da comida é também colocado, mas com outra perspectiva. A partir da interpelação dos doutores da lei e fariseus a Jesus, como que em julgamento e condenação, porque a pergunta já veio imbuída num julgamento e numa condenação, porque sobre o porquê os discípulos não lavarem as mãos antes de comerem, atitude considerada impura, mas aonde que estava definido esta impureza associada ao não lavar das mãos? Claro que nós sabemos que estamos aí com médicos, pessoal da saúde aí, que lavar as mãos é um hábito saudável para antes de tomar um alimento. Vimos na pandemia a gravidade desta questão também diante da gravidade de uma situação. Não é uma questão de estar com a mão limpa ou não limpa, dependendo da gradação e da situação, que vai fazer com que nós fiquemos mais ou menos volúveis à possibilidade de uma infecção. Mas acontece. Então, o ideal é que realmente nós lavemos as mãos. Mas o que estava no cerne da questão não era isso. O cerne da questão não era a proteção. O cerne da questão na pandemia era a questão da proteção. O cerne da questão aqui não era a questão da proteção, era a questão da condenação. Era uma questão meramente contrapor a uma religiosidade que impunha àquelas pessoas coisas que, num determinado momento, poderiam ser consideradas até mesmo absurdas, mas era imposto, como estar puro ou não estar puro, você lavar ou não lavar as mãos. A gente vê que essa questão da tradição, ou que a gente poderia chamar da tradição dos antigos, que é o que eles colocaram como uma atitude impura, não se limitava apenas ao que estava escrito na Torá. Com o passar do tempo, abrangia um imenso conjunto de leis. E aí, na pesquisa feita, nós vemos o seguinte:
apareciam as decisões e sentenças dos rabis acerca dos mais diversos temas. Se vocês pegarem para ver, agora vocês vão se assustar. Na época de Jesus, essa chamada tradição dos antigos constava de 613 leis. Assim, uma embaixo da outra. E das coisas mais inusitadas até possíveis. Tipo quando aqui, o entre parênteses aqui da Bíblia fala, a maneira certa de lavar o copo, quer dizer, na lei da tradição, dizer a maneira certa de você lavar o copo. Ou a maneira certa de você lavar a vasilha, de você arrumar a cama. Tudo isso colocado e já imposto como um preceito para definir se a pessoa era pura ou não pura. E o que significava essa impureza? É estar na comunhão com Deus ou estar fora dessa comunhão. Então vocês imaginam você ter uma lista de 603 mandamentos que você teria que seguir à risca para que você pudesse ser considerada uma pessoa pura, né? Imagina o nível de sobrecarga, né, que isso gerava na pessoa. E um desses ritos, desses 613 ritos aí, consistia na lavagem das mãos antes das refeições, que tem a sua origem, né, numa situação sacerdotal, porque mandava que os sacerdotes, sim, esses lavassem pés e mãos antes de se aproximarem do altar para o exercício do culto. Mas na perspectiva dos doutores da lei, a purificação das mãos antes das refeições, então, era dentro desse contexto, e não apenas uma questão de higiene. E aí o que acontecia? Em cada momento, o crente corria o risco, mesmo sem saber, de ter cometido alguma coisa que tirava ele ou ela dessa condição. Então você imagina você viver a sua vida com 613 mandamentos ali para você ter que seguir todo dia, toda hora, e alguém dizendo para você, ó, não, ops, foi lá, ó, o 43º aqui, pronto, dançou. Aí vai, não, ó, o 50º aqui não deu certo. Então você imagina o que era uma religião aprisionada dentro de um contexto como esse. Como era viver dentro de um contexto como esse. Um contexto que vem de fora. Alguém vai dizer para você como deve ser, como não deve ser. Alguém de fora vai impor para você como pode, como não pode. E esse alguém se acha no direito de ser maior do que você para dizer para você que pode ou que não pode. Então, vinha dentro desse contexto. Então, a preocupação dos doutores e fariseus, quando questionaram Jesus, fica claro pela forma como Jesus responde, que aí nós vamos ver a forma como Jesus responde, que a preocupação dos doutores passava longe da questão da saúde, passava longe da questão da higiene e, o que é mais sério, passava longe da questão da proteção. Que fosse como na pandemia, né, que muitos até resistiram a algumas soluções colocadas como soluções reais para você ser protegido, e aí muitos não queriam e abriam mão dessa proteção. Não é esse o caso. Antes fosse. Quisessem eles que o mandamento fosse cumprido por uma questão de proteção. Mas não era isso. Pois a centralidade do julgamento estava no não cumprimento da tradição. O que ficava claro na pergunta. Por que os seus discípulos, se a pergunta fosse só essa, por que os seus discípulos não lavam as mãos? A pergunta era uma. Agora, olha como a pergunta é feita. Por que os seus discípulos não obedecem os ensinamentos dos antigos, ou seja, não obedecem à tradição,
e comem sem lavar as mãos. Quer dizer, ressaltou aí aonde estava a centralidade da coisa. Por que os seus discípulos não obedecem à tradição? Ou seja, por que seus discípulos não obedecem à tradição? Pois comem sem lavar as mãos. Jesus não ignora a tradição, mas quer fazer entender que o mero cumprimento de preceitos e costumes não pode ser parâmetro para definir fidelidade ou não, pureza ou impureza, no cumprimento à vontade de Deus. O simplesmente obedecer à tradição não pode ser um parâmetro para dizer se você é ou não fiel, é ou não puro ou impuro. Para Jesus, ao contrário, viver a religião não pode ser algo puramente exterior. Não pode ser algo puramente que eu tenho que provar para o outro que eu sou crente porque eu me visto assim, porque eu frequento lugares A, B ou C, porque eu me comporto A, B ou C. Não, essa não é a questão. Para Jesus, viver a religião não pode ser algo puramente exterior. O que acontece quando a tradição, pelo simples cumprimento de costumes, fala mais alto? Quando meramente a tradição fala mais alto? Ou o que é mais sério, quando o cumprir ou não cumprir costumes é vigiado, é definido e é condenado por quem se acha dono da religião. Essa era a questão. Alguém se acha dono da religião e, portanto, tem o direito de chegar para você e dizer que seu tem que ter assim, tem que ser assado, tem que ser assim. Essa era a questão da conversa que Jesus estava tendo. Cumprir ou não cumprir costumes, ser definido, vigiado e condenado por quem se acha dono da religião e fala em nome de Deus. E fala em nome de Deus. E usa o nome de Deus. Como era o caso dos doutores da lei, dos fariseus, que em nome desse poder constituído que a religião lhes dava, achavam-se no direito de botar ali 603 mandamentos, 603 formas de agir, e todo mundo tinha que seguir ali para dizer se era puro ou era impuro. Nesse contexto, então, Jesus rechaça essa postura dos fariseus. Como é que ele rechaça? Com a palavrinha que ele adorava quando estava diante disso. Hipócritas. Provavelmente com a boca cheia, Jesus deveria dizer. Hipócritas. Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim, o profeta. Deus disse: este povo com sua boca diz que me respeita, mas a verdade do seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Jesus, ao fazer esse resgate, utiliza as palavras do profeta para condenar sim, uma religião baseada naquilo que se pratica para aliviar a consciência. Se eu seguir ali, ó, estou com a consciência livre. Jesus, então, condena esse tipo de religião. Uma religião que se pratica para aliviar a consciência e não efetivamente naquilo que nasce do coração, e aí sim faz brotar uma fé em Deus que se expresse em gestos de
amor. O que Deus quer é uma conversão do coração. É na direção das relações éticas e de amor que Jesus continua o seu discurso à multidão. Preste bem atenção. Agora ainda são palavras de Jesus falando à multidão. Escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. É Jesus falando para a multidão e sabemos que não é fácil para mentes dominadas, acostumadas a entender que o que faz uma pessoa impura, indigna de estar em comunhão com Deus, é o não cumprimento de mandatos e ritos externos, entender a proposta libertadora de Jesus, que coloca como parâmetro não mais o que vem de fora, mas o que nasce no coração. Porque quase sempre o que vem de fora produz coisas que deixam com que, se a pessoa quer cumprir o que vem de fora, não estou dizendo que não devemos cumprir o que vem de fora, mas se o que vem de fora chega para você como opressão, você não discerne a respeito daquilo, você meramente obedece, porque alguém em nome de Deus ou em nome da religião disse que tem que ser assim, 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 isso faz com que você continue sempre oprimido. E o que Jesus quer dizer agora não. Existe uma coisa dentro de você chamado coração. Existe uma coisa dentro de você que é você mesmo. E se você quer a comunhão com Deus, é a partir de você que essa comunhão vai nascer. Porque quase sempre o que vem de fora, e no caso da tradição e dos mandamentos, o que vinha de fora era para oprimir, para você não cumprir aquilo, você gerava, obviamente, questões que, para os de fora, o classificava como impuro. Mas é preciso acabar isso. É preciso acabar com isso. E agora, então, essas mentes, claro, tinham dificuldade de entender isso. Porque Jesus coloca como parâmetro não mais o que vem de fora, quase sempre definido por alguém, mas o que é produzido pela pessoa em seu próprio coração e aí sim colocado para fora. Como entender isso? Deu nó na cabeça. Deu nó na cabeça. Sabe qual é a prova do que deu nó na cabeça? Que acabou a conversa de Jesus com a multidão, aí vai Jesus de volta reunir os discípulos. E aí, o que é que acontece? Quando os discípulos estão lá com Jesus num ambiente restrito, o que é que eles perguntam? Ele vai, aqui ó, versículo 17, Jesus se afasta, entra na casa com os discípulos, né? E agora existe uma indagação. O que quer dizer isso que você falou para esse povo todo? Quer dizer, nem eles mesmos tinham conseguido entender, quanto mais o povo, né? Quanto mais o povo não, e sim o povo que fez o que os discípulos fizeram. O que fizeram? Começaram a usar uma palavrinha chamada o quê? Ruminar. Ficou com aquele negócio, a pulga atrás da orelha, o que esse cara quer dizer? Como é que é esse negócio? Aí você começa a fazer pergunta. Pela imposição ninguém faz pergunta. A dominação não deixa ninguém fazer pergunta.
A dominação chega com a resposta pronta. A dominação chega com o prato feito. A dominação não quer ninguém fazendo pergunta. Porque na hora que você faz a pergunta, você começa a juntar Lé com Cré e vai ver se Lé com Cré tem sentido. Aí sim, quando você vê que Lé com Cré tem sentido, você se apropriou do conhecimento. Aí sim, opa, agora nasceu aonde? Nasceu de mim. Não nasceu de A, de B ou C, da emissora A, da emissora B, da religião A, da religião B. Começa agora a juntar Lé com Cré. E aí é na intimidade, no grupo restrito com Jesus, que os discípulos fazem o quê? Pedem que Jesus explique o que ele queria dizer com tudo aquilo. Por que eles passaram ou passam a vida inteira ouvindo 613 mandamentos, os mais esdrúxulos possível, e ninguém procura saber? Ninguém tem autonomia para perguntar por quê. Vocês percebem a diferença com Jesus? Uma coisinha chamada autonomia, que é dada ao ser humano. Eu falo, mas ninguém precisa entender de imediato o que eu falo como algo que já se apropria bota, engole aquilo e ninguém sabe para onde vai. Não! Jesus quer que Lé faça junção com Cré. E aí eles fazem o quê? Explica para nós o que você estava querendo dizer. Explica para nós. Tinha de 613 lá, ninguém nunca pediu. Ou talvez, que é mais sério, ninguém nunca teve coragem para perguntar. E por que você não tem coragem para perguntar? Quando é que você não tem coragem para perguntar? Quando a sua autoestima está desse tamaninho, você não tem coragem para perguntar. Por que os discípulos de Jesus tinham coragem? Agora eu respiro. Por que os discípulos de Jesus tinham coragem diante dele? Porque eles conversavam com Jesus. Não era nada posto goela abaixo. Não era nada de fora para dentro. Era uma conversa que você sabe que quando chega e faz eco, ela passa pelo coração. E aí então, nessa coragem que os discípulos tinham diante de Jesus, perguntam para ele: o que você quer dizer com isso? Sinal que num primeiro momento eles também não tinham entendido. O que você quer dizer com isso? Aí é que Jesus vai explicar. Jesus então não hesita em aprofundar a comparação. O que sai da boca é o que faz a pessoa ficar impura. Porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, o adultério, a maldade, a mentira, a imoralidade, a inveja, a calúnia, o orgulho. Tudo isso vem de dentro. Ou seja, se você deixar isso sair de dentro, é quando isso sai de dentro de você que você se torna impuro. Fica claro nos exemplos utilizados por Jesus que é aonde que pode se manifestar o puro e o impuro? Nas nossas relações. Não é no que nós comemos, não é no que nós vestimos, não é no que nós bebemos, não é aonde a gente vai, não deixa de ir. É na forma como a gente se relaciona. Então, é nas relações humanas que acontece. Quando essas relações são ausentes de amor e de ética, a impureza se manifesta. É aí que a impureza se manifesta. Então, queridos, tudo começou
com a inobservância de um mero costume, dentre os 600 e não sei lá quantas, de um mero costume individual de lavar as mãos, que fazia parte de uma gama de costumes apropriados pela tradição judaica, o que escandalizou doutores. Muitos se escandalizavam por não lavar a mão, mas talvez essas coisas aqui que Jesus pontuou acontecia a rodo ali entre eles. As falcatruas, as calúnias, as injustiças, tudo aqui, pontuado por Jesus, que é o que faz de dentro sair e gerar impureza. Portanto, esse gesto de não lavar a mão escandalizou os doutores da lei e os fariseus, por tratar-se de uma ação considerada impura. Entretanto, Jesus, em seu discurso, mostra que o que é verdadeiramente impuro é o que resulta de relações ausentes de respeito e de ética, tomadas pela ira. Relações tomadas pela ira, aí mora a impureza, porque aí sim elas comprometem a perfeita relação da comunhão com Deus. Com o evangelho de hoje, queridos, vemos Jesus ultrapassando qualquer ritualismo e tradição, desde que essas se coloquem acima, ou seja, essa tradição, esse ritualismo em detrimento à compaixão, à misericórdia e ao amor ao próximo. E agora sim, estamos diante da mesa, a mesa do Senhor. Hoje somos convidados a participar da mesa do Senhor. Estamos diante da mesa do Senhor, da qual ninguém pode ser afastado, muito menos por julgamento de impureza. Meus cabelos, apesar de serem brancos, não viveram tanto uma tradição de gente no banco. A expressão era, fulano está no banco. Fulano está no banco significava que fulano não podia participar da ceia do Senhor. Quem já viveu um tempo que as coisas funcionavam mais ou menos assim? Fulano está no banco. O dedinho da Anitta lá, né? Fulano está no banco. Não pode participar da mesa do Senhor. Alguém julgou fulano. A mesa é do Senhor. Alguém julgou fulano. A mesa é do Senhor. Alguém julgou fulano. É alguém se fazendo de Senhor. Quando alguém se faz de Senhor, é muito provável que aqueles 613 mandamentos sejam impostos, mas continuem sendo, como é que eu vou dizer, esbanjados. A idolatria, a inveja, a calúnia, a injustiça, a mentira, a imoralidade, isso aí anda à solta, né? Mas aí alguém se acha dono da mesa do Senhor. Tem gente que se acha dono de igreja, tem marido que se acha dono de mulher, tem mulher que se acha dono de marido, tem pai que se acha dono de filho, tem filho que se acha dono de pai. A nossa vida só tem um Senhor. E se nós estivermos na comunhão verdadeira com este Senhor, as nossas relações, eu faço assim porque eu vejo Jesus assim, baixando e falando com a pessoa. Porque, explica isso aí. Você acha que alguém que você vive, que você treme de medo dele, como muitos dos doutores da lei eram na época, que quando entrava, né, tinha que jogar
manto para passar, né? Você acha que alguém tinha coragem de chegar para uma pessoa dessa e falar assim: explica para mim o que você falou? Não. Com Jesus eles tiveram coragem, porque é assim que Jesus faz. Ele nos dá coragem, mas coragem não para que nós nos façamos melhor do que ninguém. Coragem para que nós descubramos quem somos nós. E na medida que descobrimos quem somos nós estabelecemos uma comunhão com Deus que vai gerar uma comunhão com os demais. Por isso, queridos, que o puro e o impuro seja algo que só o Senhor no seu coração possa dizer. E aí, Ele já nos deu muitas pistas da onde estariam essa impureza e o que essa impureza gera. E aí eu vou repetir, né? Roubo, imagina, né? Roubo, imoralidade, crime, adultério, maldade, mentira, né? Orgulho. E aí ele termina dizendo, né? O falar e agir sem pensar as consequências. O falar e o agir sem pensar as consequências. Que Deus então nos dê uma ceia, né, de verdadeira comunhão com Deus, lembrando o que Ele falou, né? Quem se alimenta da minha carne, bebe do meu sangue. Que seja essa a nossa vontade de nos aproximarmos dessa mesa, que não é desta igreja, não é dos que pertencem a esta igreja, é daqueles que reconhecem que ao se aproximarem desta mesa, estão se aproximando da comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo.